Olá, alunos. Vamos fazer então a correção da chamada do dia 25, 27 e 29, tá? Cite e explique cada um dos processos de enfermagem. Então, para responder essa pergunta, você poderia fazer uso desse documento aqui, né, desse impresso que eu disponibilizei para vocês. Então, aqui a gente tem a sistematização da assistência, que vai determinar todos esses itens aqui com relação aos processos de enfermagem. E aí, quais são os processos? Primeiro tem a coleta de dados, o diagnóstico, a prescrição, a implementação e a avaliação. E ali, no caso, eu tinha pedido para vocês, né, citarem, né, e explicarem cada um dessas etapas. Então, o primeiro é a coleta de dados. Para que ela serve? Para eu conhecer o meu paciente, para eu saber o que ele já teve, né? Então, só relembrando vocês aqui com relação aos termos técnicos, ó. DM significa diabetes mellitus, HAS, né, é hipertensão arterial sistêmica, e AM é infarto agudo do miocárdio, e aí meu paciente começa a me contar outras histórias, que ele fuma, que ele bebe, tudo isso faz parte. O que mais que meu paciente pode, né, que eu posso querer saber da vida dele? Grau de escolaridade, profissão, religião, tudo que envolva a vida do meu paciente é importante para mim, tá? Então, por isso que vem a primeira. Quem pode fazer? A enfermeira e a técnica de enfermagem. Depois que eu já sei todinho o histórico de vida do meu paciente, é como se fosse uma entrevista, né? Eu vou fazer o diagnóstico, né? Para que eu tenho que fazer o diagnóstico? Porque eu tô vendo um monte de situações e eu preciso, né, pontuar essas situações e ver o que de fato pode estar acontecendo com o meu paciente. O diagnóstico de enfermagem ele é diferente do diagnóstico médico. No caso do diagnóstico médico, né, o médico vai apontar uma doença. Nós não, a gente não aponta uma doença, a gente aponta problemas que podem vir, tá? Por conta dessa doença. Então, por exemplo, um do diagnóstico, risco de queda, risco de broncoaspiração, risco de infecção. Então, esse é o diagnóstico de enfermagem, todos os riscos que o meu paciente pode estar submetido aí por conta do problema que ele tem. Achei os problemas? Agora eu tenho que fazer. E detalhe, tá? O diagnóstico é privativo do enfermeiro, ok? Então, somente o enfermeiro pode estar elaborando o diagnóstico de enfermagem. Depois a gente tem a prescrição. Então, depois que a enfermeira ela identificou situações e riscos, ela não pode ficar olhando para aqueles riscos como se nada tivesse acontecido. Então, o que ela vai fazer? Ela vai elaborar um plano de cuidados, né? Ela vai prescrever coisas para evitar que aquilo que ela diagnosticou de fato aconteça, porque observem que aquele tem risco, né? Professora, é sempre risco? Não. Às vezes, o meu paciente ele já está com alguma coisa instalada, né? Então, o que a prescrição vai fazer? Vai impedir que aquilo que já aconteceu se agrave ou vai tentar, de alguma forma, curar aquilo que aconteceu, tá? Detalhe que a enfermagem não prescreve medicamentos, nós prescrevemos cuidados, e aí, através dos cuidados, a gente consegue resolver muita coisa. Então, o exemplo de prescrição de enfermagem: manter grades elevadas. O paciente não tem risco de queda? Tem. Então, para que ele não venha cair, eu vou prescrever manter grades elevadas, grades da cama, e aí o paciente não vai cair da cama. Risco de banho de aspersão com auxílio, porque meu paciente não tem risco de queda? Tem, vai que ele vai tomar banho sozinho e ele caia. Então a enfermeira prescreveu aqui banho de aspersão com auxílio, tá? Ela também é restrita do enfermeiro, tá bom? A implementação não. A implementação ela já é função de todos, né? Todo mundo pode executar a implementação, que nada mais é que colocar em prática aquilo que foi prescrito em prol do bem-estar do paciente. E por último, a gente tem a avaliação. Na avaliação, que também é executada por toda a equipe, né, de enfermagem, a gente vai avaliar se aquilo que foi prescrito está de fato sendo efetivo, né? Se aquilo que houve, se a prescrição, né, deu o resultado que era esperado. Se não, muda-se a prescrição, ou se o paciente respondeu muito bem e não há mais aquele diagnóstico,
muda-se a prescrição, né, para uma outra coisa, se for o caso, tá? Então, esses são os 5 pontos dos processos de enfermagem.